Efésios 1. Antes de começarmos a ler Efésios 1 juntos, ore a Deus e peça iluminação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Gostaria de falar que, ao ler o início do livro de Efésios, do versículo 13 ao 14, você talvez tenha a sensação de estar sem ar. Do texto está meio confuso, embaralhado. Isso é explicado porque Paulo, lá no original, no grego, ao escrever esses versículos, na verdade é interpretado como uma única frase. Versículo 3 ao 14 foi uma única frase feita por Paulo. Como se Paulo estivesse muito empolgado, alegre em estar falando aquilo, e ele saiu falando um monte de coisa em uma única frase. Então percebemos que tem poucos pontos, poucas vírgulas, e uma frase vai se ligando na outra, né? Isso na nossa tradução aqui. E dá essa sensação de falta de ar, falta até de compreender o que a gente está lendo. Então se prepare para a leitura desses versículos. Começando o versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Respira fundo, não desanime, retorne nesses versículos, tente aprender mais. Bem, vou pontuar algumas coisas. Essa única frase de Paulo podemos dividir em 3 partes. A primeira parte, ele faz um louvor a Deus e fala de Deus. Na segunda parte, ele faz um louvor a Jesus e fala de Jesus. E na terceira parte, ele louva ao Espírito Santo e fala do Espírito Santo. Começando com um trecho que ele fala de Deus. Vai do versículo 3 ao versículo 5. A
Paulo diz que Deus escolheu seus filhos antes que o mundo fosse criado. Isso é, ele nos predestinou segundo o beneplácito da sua vontade, que quer dizer a sua própria vontade. Deus tinha autonomia, a autonomia de Deus. Ele nos escolheu porque ele quis, sem influência de mais ninguém. É o beneplácito da vontade de Deus. E para que isso? Para louvor da glória de sua graça. A graça de Deus. Dos versículos 6 ao 12, ele vai ser o bloco em que ele vai se referir a Jesus, que ele chama de o amado. Através de Jesus, nós fomos redimidos. O sangue de Jesus nos redimiu. E isso segundo a riqueza de sua graça. Mais uma vez, a graça de Deus aparecendo e ele chamando que é algo rico demais, a riqueza da graça de Deus através de Jesus. Esta graça foi derramada sobre nós, desvendando-nos o mistério da sua vontade, que ele fala no versículo 9. Veja lá. Aqui ele está querendo dizer que Jesus nos tirou da cegueira espiritual, desvendou, tirou a venda. E ele diz que tudo converge para Jesus, toda a criação se volta a Cristo. Lá no versículo 12, ele está terminando de falar de Jesus e ele vai entrar no bloco do Espírito Santo. Paulo usa a palavra nós, nesse versículo 12, se referindo aos judeus que ele era. E mais à frente ele vai usar a palavra vós, se referindo aos gentios, que era a igreja de Éfeso. Paulo aqui ele mostra a união visível da igreja, judeus e gentios. A união da igreja é a inauguração do reino visível de Cristo sobre todas as coisas. Bloco a partir do versículo 13, o bloco em que ele fala do Espírito Santo. Ele diz que a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, quer dizer que é a prova, é a garantia. Ele é a garantia da promessa de que viveremos eternamente com Cristo até que Ele volte. Até que Cristo volte, nós temos a marca de Deus em nós, o Espírito Santo, que nos garante que nós somos deles. Meus irmãos, o conhecimento de que Deus te escolheu sem você fazer nada para merecer, te entregou Jesus para pagar a sua dívida e faz o Espírito Santo habitar em você. Isso quer dizer, esse conhecimento mostra, te revela que você é propriedade exclusiva do ser mais supremo do universo, do Senhor dos exércitos, do Alfa e do Ômega. O conhecimento de que você é propriedade desse Deus deve te trazer paz. Por isso eu digo, descanse em Deus. Vamos continuar a leitura. Versículo 15 ao 23 para terminarmos. Versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração,
para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Farei algumas pontuações para melhor compreensão da sua leitura. Versículo 15, Paulo mostra que ele ora pela igreja de Éfeso, para que o Espírito Santo, que tem o papel de mestre, que nos ensina, lá no versículo 17, ele fala: conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo está orando para que o Espírito Santo ilumine os olhos do coração dele. Está lá no versículo 18, veja lá. E o que Paulo pede? Que o Espírito Santo revele e mostre a ele. Nós vamos ver 3 coisas agora e que nós oremos para que o Espírito Santo também nos revele e ilumine os nossos olhos para entender essas 3 coisas. Primeira, a gente vê lá no versículo 18. Paulo diz que eles entendam a esperança do seu chamamento, isto é, que tenhamos esperança ao ver tudo o que Deus preparou. Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Fomos salvos por Jesus e temos o selo do Espírito Santo. Irmão, você foi salvo. Você foi chamado. E isso tem que trazer esperança na sua vida. A esperança do seu chamamento. A segunda coisa que Paulo pede é que o Espírito nos abra os olhos. Os olhos, está no final do versículo 18. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Isto é, nós, chamados de santos, os crentes, somos a herança de Deus. Então, nós somos considerados a riqueza da glória de Deus. É algo que deve nos alegrar e muito. A terceira coisa está lá no versículo 19. A suprema grandeza do seu poder. Não é pouco, irmão, é muito. É suprema grandeza. Já viu algo maior do que já ser muito grande? Já é muito grande, ainda é supremo? Esse é o poder de Deus que foi necessário para nos perdoar. O poder de Deus que habita em nós hoje foi o mesmo poder que ele diz lá no versículo 20, que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Um poder monstruoso que fez um morto há 3 dias viver novamente. Este é o poder, o mesmo poder
que agiu em Jesus é o poder que age hoje na sua vida. Meus irmãos, guarde essa palavra. Esses 3 pontos, que o Espírito Santo nos ajude a entender a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder. Para terminar, eu gostaria de ler para vocês um comentário da Bíblia de Genebra sobre os versículos 22 e 23. Releia esses versículos e ouça o que eu vou dizer. Jesus tem o prazer em ter sido dado à igreja para ficar na posição de cabeça sobre tudo. Cristo não está apenas na posição mais elevada do universo, mas ele está lá como representante dos crentes, governando o universo em benefício da sua igreja. Irmãos, palavra rica e poderosa. Como resultado do entendimento de tudo que nós lemos, nós devemos sentir paz e deixar toda a nossa ansiedade aos pés de Jesus. Que o Senhor nos ajude. Amém.